capacidade da sociedade, tanto ler quanto, principalmente, fazer processamento desses dados, viabilizando o cruzamento de informação e geração de conhecimento agregado. Temos também a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, onde dados, principalmente georreferenciados, são publicados com a finalidade de melhor capacitar não só a população, mas também os gestores públicos na interseção de informações sobre o território brasileiro. Essa política, em especial, tenta apoiar a execução de outras políticas públicas com a visão territorial. Pelo tamanho do país, muitas vezes a gente carece de instrumentos para validação integrada de vários programas, e a posição no território é um fator relevante para evitar conflitos de políticas e também promover sinergia. O terceiro serviço de destaque que eu trago é o Guia de Serviços Públicos, que eu vi aqui que o Equador também está implementando com bastante cuidado e detalhe. O site Serviços Gov.br, onde funciona, assim como dados, como um catálogo central de serviços públicos com foco em promoção da divulgação ao cidadão. E ainda o site de aplicativos Gov.br, porque a ideia é que tanto o governo quanto a sociedade possam criar aplicativos e reforçar a política de governo aberto, como também uma capacidade de construção conjunta da interpretação dos dados publicados e do uso e apropriação dessas informações. Aqui são políticas importantes e são as principais, nas centrais, mas não são todas, eu preciso destacar essas, né? E temos também um enfoque nas políticas que chamo de governança, que elas nos trazem uma retaguarda, né, ou back-office, como alguns podem usar aí na terminologia, para a estruturação interna do governo, de seus sistemas e formas de administração. Temos o chamado Sistema de Administração de Recursos de TI, que ele está para além de software, é um sistema com normativos, orientações, padrões, que vão desde desenho de requisitos, especificações técnicas, até a legislação sobre compras, orientações de aquisição, o portal do software público brasileiro, que inclusive está em processo de redesenho com vistas a alcançar um novo patamar de suporte a toda a administração pública para um desenvolvimento de sistemas de forma colaborativa. Temos também padrões de acessibilidade, de identidade digital de governo, arquitetura de interoperabilidade e suporte a compras eletrônicas e convênios. Convênios é um instrumento legal e de cooperação, principalmente entre o Estado, o governo federal, estados, municípios e organizações sociais para transferências de recursos mediante a definição conjunta de produtos e objetivos a serem alcançados. Vou destacar aqui a política pública de dados abertos, por ser essa, acredito, uma das mais promissoras para a execução do que a gente chama da nova visão de governo aberto. Qual a finalidade? Disponibilizar todo e qualquer tipo de dado governamental. A gente transforma uma visão em que o Estado tinha quase que medo de publicar suas informações, para uma visão em que a regra é a publicação, a exceção é a defesa. O portal funciona como um grande catálogo que facilita a busca e uso de dados publicados pelos órgãos do governo, possui padrões, procedimentos, portal e plano de ação para execução. E o que são dados abertos? A palavra tem um conceito e significados. São dados públicos, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, ou seja, um PDF, por exemplo, arquivo só o ser humano lê e entende, não é considerado aberto. Devem ser referenciados na rede mundial de computadores, ou seja, se o formato de publicação não permite a localização por sites de pesquisa, ele não é considerado aberto, e deve ser disponibilizado para livre utilização, consumo, cruzamento, requerendo, no máximo, referência à fonte, ou seja, não entendemos o direito autoral como
uma possibilidade nos dados abertos. Eles devem seguir também princípios, como serem completos, primários, ou seja, sem inferência, processamento, não é informação, é dado. Devem ser atuais, acessíveis, processáveis por máquinas, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e livres de licença. Os 8 princípios são um resumo para a gente entender. E aqui, por que abrir dados governamentais? Primeiro, acessibilidade a informações de gestão das políticas públicas, tanto pela sociedade quanto pelos próprios servidores públicos municipais e estaduais. Acessibilidade a informações de uso da sociedade em seu cotidiano. E aqui alguns exemplos bem simples, mas muitas vezes difícil de serem achados pela população, como linhas de ônibus, frota de empresas de transporte, tarifas, pontos turísticos, estabelecimentos de saúde por tipo, acompanhamento de processos legislativos, acervo bibliográfico, catálogos de curso à distância. A possibilidade de dados a serem abertos, ela é quase limitada, né? Quando a gente entende o volume e o número de políticas públicas que existem, principalmente no Brasil, o nosso desafio ainda pela frente de catalogar dados públicos é muito grande, perto do que a gente já fez. Capacidade de acompanhamento orçamentário de resultados planejados, a gente quer, através dessa política, dar instrumentos para a população, para o cidadão, para as instituições fazerem monitoramento da execução das políticas públicas e, não menos importante, cumprir a Constituição, que foi um documento em que a história resumiu escolhas de tornar o Estado um Estado aberto e com o cidadão participando. Vou dar um exemplo, aberturas de dados que já realizamos, são as transferências de recursos voluntárias da União, aqui nós estamos falando da ordem de bilhões de reais, os dados da Copa de 2014, boletins de ocorrência nas estradas, reclamações de consumidores, censo escolar, orçamento federal, equipamentos públicos aqui são hospitais, escolas. Retomando um pouco, a política de dados abertos, ela é uma iniciativa, né? Vou só fazer uma transição. Ela é uma iniciativa do governo executivo, e nasceu principalmente da parceria da OGP. Simultaneamente, no nosso Congresso Federal, também com parceria do Executivo, tramitava a Lei de Acesso à Informação, em que regulamenta o direito constitucional de acesso à informação, onde é dito no seu artigo 8º que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Ou seja, a Lei de Acesso à Informação, ela, ao regulamentar a Constituição, de forma simultânea com a parceria da OGP, ela traz os conceitos de dados abertos e transforma a política num instrumento também regulamentado. E a possibilidade de alcance dessa política está para dimensões que a gente está aprendendo, de tão potencial que é o instrumento. E aqui eu vou destacar o incentivo à inovação, ou seja, a melhor utilização, nas palavras aqui desse senhor, a melhor utilização para os dados será feita por outra pessoa, ou seja, quem consome a população, nós temos diversos casos de uso, cruzamento, processamento da informação, gerando um conhecimento agregado que não se tinha antes. E aí vou dar o exemplo de aplicativos que não foram construídos pelo governo, mas em eventos de participação social, onde a sociedade, principalmente instituições de ensino, foram convidadas para, dado um conjunto de dados abertos, serem escolhidos aqueles que os presentes se interessavam por fazer análise, cruzamentos e construção de software. E aqui são 2 exemplos, um chamado Escola que Queremos, em que demonstra a comparação de índices da educação
E temos diversos aplicativos, mas eu não vou me ater a mostrar todos para não cansar o pessoal, né? Voltando aqui um pouquinho, a parte de plataforma de guia de serviço, onde são publicados 48 serviços, principalmente da Previdência Social, que foi uma das políticas mais importantes dos últimos 12 anos, e que promoveu de forma consistente aquela transformação do índice de Gini, em que eu mostrei lá no início, e promoveu, né, a diminuição de tantas filas e tantas dificuldades para a população. E, além da Previdência, a gente hoje totaliza cerca de 500 serviços disponíveis. Todas essas políticas seguem diretrizes que estão no arcabouço maior do governo eletrônico brasileiro. Entre elas, a promoção da cidadania como uma prioridade, a indissociabilidade entre inclusão digital e o governo eletrônico, a utilização de software livre como recurso estratégico, a gestão do conhecimento como instrumento estratégico de articulação e gestão de políticas públicas, a racionalização de recursos, a adoção de políticas, sistemas, normas e padrões e a integração com outros níveis de governo e com os demais poderes. Ainda nas diretrizes de governo eletrônico, destaco a prioridade para a promoção da cidadania, e entendendo que governo eletrônico é indissociável de inclusão digital. E a inclusão digital ela requer diversas dimensões. Uma delas, né, sendo a mais imediata no pensamento, é a universalização do acesso à internet. Mas, não menos importante, é a acessibilidade de conteúdos. E aqui é uma das políticas que não é simples.